Falando de Negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento. SPS Group, tecnologia que transforma. E Óticas COI, para ver o melhor da vida. Danilo Magri, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Clemente. Tudo ótimo. Vamos para mais um Falando de Negócios. Exato. E hoje o assunto é bom, né? Hoje é um assunto que eu tenho certeza que todo mundo tem curiosidade e vai descobrir coisa nova. Ou para ouvir, né? Exatamente. Com certeza, né? Mas antes disso, vamos começar falando de transformação digital, que é o presente. E a SPS Group está pronta para ser a sua parceira nessa jornada tecnológica. Com mais de 13 anos de mercado, a SPS é referência em soluções de gestão empresarial, atuando como uma das principais consultorias SAP da América Latina. Oferecem muito mais do que software, levam tecnologias de ponta para impulsionar negócios. A expertise inclui o SAP Business One, ideal para pequenas e médias empresas, e o SAP S/4HANA, que atende grandes operações com processamento em tempo real e insights estratégicos. Também oferecemos soluções avançadas em manufatura inteligente, infraestrutura completa de TI, backup seguro, disaster recovery e segurança de dados. Tudo isso para que sua empresa esteja preparada para os desafios do mercado moderno. Então, seja qual for o tamanho ou segmento do seu negócio, a SPS é seu parceiro tecnológico integrando soluções completas para acelerar resultados. A SPS esteve aqui semana passada, né? A gente conseguiu falar bastante sobre a importância de preparar a sua empresa do ponto de vista de TI, softwares, etc. Vamos lá, Clemente? Vamos lá, assunto bacana. Hoje eu estou com saudade das vaquinhas. Exato, vamos falar do saudoso terreno das vaquinhas, que agora vai se tornar ali um grande empreendimento, né? O Parque Una. Já está se tornando, né? Já está se tornando rapidamente. E hoje a gente está aqui com o Fabiano de Marco Betti. Ele é cofundador da Idealiza Cidades, que é a empresa aí que constituiu o projeto do Parque Una. Fabiano, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Danilo. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Estou aqui hoje, é o primeiro programa que eu participo aqui no Vale do Paraíba e há a chance de fazerem todas as perguntas que quiserem aí os ouvintes sobre a história aí do famoso terreno das vaquinhas. Eu acho, Fabiano, que não vamos perder tempo então. Conta um pouco mais sobre a Idealiza Cidades, o que é, né, e como surgiu. A Idealiza foi fundada em 2005 e de lá para cá nós atuamos em 6 estados, em diversos empreendimentos. Eu já participei de mais de 40 empreendimentos. E o primeiro Parque Una foi lançado em 2016, na cidade de Pelotas. Nós tínhamos uma área que era boa demais para fazer lote unifamiliar, grande demais para fazer incorporação e uma escala de bairro planejado. Ali, quase que para resolver o que fazer com a nossa área, nós desenvolvemos um projeto que se tornou uma referência, foi começando a ser chamado para palestras em vários estados, etc. Isso começou a ganhar uma notoriedade, até que o proprietário da melhor área de Uberlândia nos chamou para desenvolver um projeto na área dele, o Parque Una Uberlândia, que hoje está no 11º lançamento de incorporação imobiliária de edifícios. O de Pelotas já está no 21º. Nossa. E aí, eu, junto com os meus sócios, decidimos montar uma estrutura em São Paulo, 7 anos atrás. E o objetivo era desenvolver novos negócios com esse conceito que nós acreditávamos que seria bem recebido pelos proprietários das grandes áreas, assim. E aí eu me aventurei entrar em contato com a empresa CTH, da Bárbara Lafranc, proprietária da famosa área das vaquinhas. Perguntei se podia desenvolver um projeto no risco, né? Ela podia gostar ou não. E quando ela me deu essa autorização, eu chamei todas as pessoas da empresa e disse: olha, nós temos uma grande oportunidade aqui de encantar a proprietária, talvez de um dos melhores terrenos do Brasil para esse tipo de empreendimento que nós fazemos. E quando nós apresentamos a ideia, eu me lembro que o representante dela, o Thiago Sketch, olhou e ele abriu a boca assim e colocou a língua para fora, assim, como se diz assim. e aí me pediu o material para entregar. E a gente sempre fica cheio de dedos para entregar o material, porque é nosso trabalho autoral, né? E eu disse: tudo bem, essa área vale a pena. Entreguei para ele e meses depois ele voltou a entrar em contato comigo e nos fez uma proposta. Isso, acho que 4 anos atrás.
E aí nós assinamos um contrato de parceria para desenvolvimento imobiliário. Então, a CTH é proprietária da área, a Idealiza Cidades tem um contrato com a CTH, na qual ela é responsável por executar o desenvolvimento do projeto, licenças, aprovação e execução de todas as obras de infraestrutura. E então, nestes últimos anos, eu fiz um trabalho aqui menos empolgante, silencioso, de obter todas as licenças para iniciar uma obra. E aí, nesses últimos 3 anos, eu vim, ou alguém da Idealiza, semanalmente na prefeitura e em todos os órgãos reguladores, com o objetivo de debater aqui essa grande complexidade que é desenvolver um projeto incrustado numa das principais cidades brasileiras, né? Mas foram 3 anos de muito trabalho. Eu não posso dizer que foi rápido, mas também não posso dizer que foi demorado, porque um projeto com esse grau de complexidade ele é muito debatido. E final do ano passado, então, nós aprovamos o projeto, apresentamos para a cidade, nós entregamos um livro para todas as pessoas que participaram do dia do lançamento. O Ronei, nosso diretor de marketing, trouxe um exemplar aqui para distribuir para vocês aqui na mesa. E iniciamos finalmente as obras. As vaquinhas, já vou me antecipar aqui, elas voltaram ou foram para um outro potreiro, campo, Estão todas bem. Do comandante Mauro, que era o comodatário da área Mauro. e que cuidava da área e é o proprietário das vaquinhas. E também dos girassóis também, Isso. né? Muitas pessoas, eu tenho certeza que esse assunto é do interesse dos ouvintes, disseram, esses girassóis foi uma jogada de marketing. Uns disseram que foi genial, outros disseram que não foi genial. Mas eu vou contar aqui a verdade. O comandante Mauro mandou um e-mail para os representantes da CTH perguntando se podia plantar girassóis. Chegou e eles me copiaram no e-mail perguntando o que eu achava. Eu olhei e disse assim, achei legal. Não, melhor não. Não, mas ia ficar bonito. Mas pode ser polêmico. E fiquei naquele dilema, assim, de... E agora? O que eu acho sobre Às isso? vezes as coisas são mais simples do que parece. Aí eu falei, dá vontade de fazer tudo, mas também dá vontade de não fazer nada, porque qualquer coisa pode ser polêmica. Aí eu fui, digamos assim, mas também não tem nada de errado, né? Eu pensei, tudo bem, pode plantar. E ele plantou, foi muito legal. Acho que trouxe assim uma vida para essa horizonte aí de muitas janelas, inclusive aqui da Jovem Pan. Sim. E não foi uma ideia genial da Idealiza, muito menos de marketing. Foi uma ideia do comodatário. Às vezes as lendas urbanas são comandante maiores Mauro, do que a... E depois se descobriu que o girassol é um símbolo das pessoas portadoras de autismo. E no fim se tornou uma ação social em que acho que Mariara até foi Filha candidata, dele. vereadora, uma pessoa conhecida aqui na cidade, promoveu essa iniciativa. Que é filho do Mauro. Filha do Mauro, de Isso. vender os girassóis no final de semana ali. E aí foi um segundo e-mail que chegou para mim. Posso deixar as pessoas entrarem para tirar foto com o girassol? Eu acho que cobrar 5, 10 ou 15 reais, alguma coisa assim. E esse dinheiro seria doado para as entidades. Eu pensei assim, pode, não vai ninguém, né? Quem é que vai entrar e pagar 10 reais de um girassol? E aí depois eu recebi uma foto de uma fila gigantesca, muitas pessoas entrando na área. E eu acho que assim, tanto a simpatia assim da ação, mas eu acho que no fundo um fetichezinho assim de entrar na área das vaquinhas Com e passar certeza. aquela tela cerca. que Pisar há aquele anos solo lá. ali impede as pessoas de entrarem. Muito bom, Fabiano. Ó, na sua primeira resposta, você já falou que foi o primeiro programa que você está vindo. Já contou aonde estão as vaquinhas. A história dos girassóis já tirou vários mitos, né, que cercam ali essa área. O Parque Una, ele é um projeto, então, de um bairro planejado, que já foi replicado em outras cidades, né? Então, o projeto ele consiste no quê? Né? Qual que é o princípio básico de um Parque Una que você vai encontrar em qualquer cidade? Primeiro que é um loteamento. Vão ser abertas ruas, rede de água, de esgoto, de drenagem. Aí já avisando aqui, não vai faltar água aqui na Jovem Pan por causa do Parque Una. Nós temos uma adutora de água exclusiva para atender o Parque Una, que vai até a estrutura da Sabesp ali que vai fornecer. Nós temos reservatórios de água exclusivos do parque, que são com o objetivo de manter a pressão na nossa rede.
A mesma coisa em relação ao esgoto. Nós temos um emissário de esgoto para atender toda a população do bairro. Diferente aqui do Aquários, que quando ele foi desenvolvido era um empreendimento unifamiliar, que era para ser um projeto de casas, e depois de vários anos começou a ser adensado com a construção dos edifícios, e aí ele ficou com uma infraestrutura subdimensionada, tanto de água, de esgoto, de energia e de drenagem. E o Parque Una ele nasceu para ser um bairro vertical. Então, a demanda de água e a demanda de esgoto estão dimensionadas de acordo com o projeto. A mesma coisa em relação à estrutura do sistema viário. Nós temos 3 avenidas que cortam o Parque Una. O que diz a legislação de São José dos Campos? Que as avenidas têm que ter 25 ou 29 metros de largura. São 2 pistas com canteiro central. E nós temos 3. A primeira delas, vou dizer aqui à minha direita, para quem está ouvindo aqui em direção ao Sunset, é uma avenida de 29 metros de largura. Depois à minha esquerda aqui, que é o Jardim Alvorada, é uma avenida de 25 metros de largura. E no centro, como nós queríamos fazer um parque, nós propusemos para a CEMOB, para a CEURBS, que ao invés de ter uma avenida de 25 ou 29, nós tivéssemos um binário. É uma avenida que ela, vamos dizer assim, alarga esse canteiro central, criando um parque. E propusemos então com 34 metros de largura. E aí é uma pista de 17 de um lado e uma de 17 de outro, e no meio esse parque. Então com isso, na média, a gente está entregando mais sistema viário do que 3 avenidas, mas esse binário também está permitindo que a gente construa o parque com 2 pistas laterais. E que o parque é uma figura carimbada, né, dos projetos do Parque Una, o Parque Central. Para desenvolver esse projeto, nós contratamos um escritório americano, chama SWA. Os ouvintes que quiserem dar uma consultadinha ali no Instagram, swa.group. E, na minha opinião, dentro do meu repertório de conhecimento de empresas de paisagismo, é a melhor que eu conheço. É difícil, assim, falar que é o melhor do mundo, mas, assim, daquilo que eu conheço internacionalmente, é o melhor escritório que eu poderia contratar. E contratamos a SWA para desenvolver o conceito do parque. E aí, aqui está o livro. Se me alcançar aqui, eu posso mostrar para os ouvintes. Com certeza, está aqui um livro, quase 200 páginas, maravilhoso o livro aí. Esse livro aqui, ó, ele é realmente um livro. Ele tem um selo aqui que, inclusive, concedeu a isenção fiscal por se tratar de um trabalho intelectual. Na impressão dele não tem impostos. Realmente é um livro, não é um book, um folder, um material publicitário. E o ponto de partida do projeto foi um insight de elevar a parte de trás do fundo para criar um mirante para o famoso banhado, né? Cartão postal da cidade, escavar o centro e, fruto dessa escavação, gerar o morro, que vai gerar o mirante. Mas no centro, fazer uma drenagem sustentável, onde nós vamos receber as águas da chuva e ter uma vegetação ali de áreas úmidas e um deck passando por cima da copa dessas árvores. E logo na chegada, nós teremos a Casa Una. A Casa Una é fruto de algumas conversas com os usuários dos Parque Unas de Pelotas e Uberlândia. Uma vez um amigo meu disse assim: olha, tá muito legal aqui, mas assim, vocês se preocupam tanto em estar tudo organizado, etc., que às vezes eu sinto falta de uma desorganização. Mas como assim? Não, eu queria uma balada aqui no bairro. Queria com a minha esposa ouvir o rock and roll, beijar na boca. Mas se eu trouxer esse negócio para o bairro, hoje ele tem uma filhinha pequena, ele ia ser o primeiro a reclamar do barulho, né? E então a solução foi colocar aqui no Parque Una São José dos Campos, no segundo subsolo, a balada. Então a gente vai fazer um pub, não sei se vai ser um pub irlandês, um underground, mas nós vamos ter um lugar... Essa era uma pergunta que eu tinha. O que era a Casa Una, o conceito dela? Vai ter um lugar para um pouquinho de desorganização na vida. Bom. Depois, no primeiro subsolo, acho que as pessoas vão gostar muito. Eu, quando vim aqui na Jovem Pan e em outros estabelecimentos que eu já vim, muitos no Aquário, sempre assim, onde eu paro o carro, onde eu vou estacionar, dá aquela agonia assim, de onde colocar o carro. Então nós criamos no primeiro subsolo um estacionamento rotativo, que, se não me engano, tem 250 vagas.
Essas vagas não vão ser vendidas para proprietários de salas, nada disso. Elas vão estar atendendo o movimento rotativo de quem vai no parque. E depois, no térreo, nós temos lojas. Então, são fachadas ativas para dar vida no bairro, ocupação no espaço público, que implica em segurança e um lugar que dá vontade de estar. Nas duas extremidades dessas lojas, uma delas está prevista uma academia e a outra um empório. E outras, assim, a definir ainda o mix. E no centro desse térreo, eu estou falando e os ouvintes estão imaginando. Aí, se quiserem, Tá todo mundo imaginando junto. no Instagram ali tem essas imagens do Parque Una SJC, se não me engano. E tem um auditório circular com 3 degraus, e acho que cabem talvez umas 300 pessoas, para eventos culturais, para todo joseense que quiser fazer um evento e estiver procurando um lugar legal, a gente vai emprestar gratuitamente, com o objetivo simplesmente de nos relacionar com a cidade e fomentar os valores do nosso bairro. Para uma construtora, é muito melhor fazer isso do que todo final de semana ficar ligando para incomodar o consumidor, convidando para um evento para oferecer apartamento e mostrar decorado. Então é uma forma diferente assim, de se relacionar. E que, aliás, Fabiano, foi um sucesso, né? Traz um pouco de números para a gente. A gente está falando de um terreno de quantos mil metros, quantas torres, quantos apartamentos, quantas casas. E foi tudo vendido, né? Ainda tem mais coisas na Casa Una. Segundo, terceiro e quarto pavimentos são lajes corporativas para a indústria criativa. Um bairro que se diz do futuro, inovador, numa cidade empreendedora como São José dos Campos precisa atrair a classe dos hipercriativos. Então nós queremos que as startups desejem estar nessa Casa Una. E no rooftop da Casa Una, com vista para o parque, 3 operações gastronômicas. Então um lugar para sair para jantar elegantemente, bem trajado, para ir num japonês. Essa vai ser a cobertura. Em termos de números, o Parque Una tem um terreno, a área das vaquinhas, tem 560 mil metros quadrados. Para o ouvinte saber, quando se faz um loteamento, se doam para o município o sistema viário, as áreas verdes e a área institucional. Então a área institucional está bem ao fundo do terreno, na porção mais privilegiada, que é com vista para o banhado. Então, assim, entre o banhado e o parque, tem um terreno de aproximadamente 10 mil metros quadrados, que é do município. Uhum. Se vai ser o gabinete do Anderson, ou se vai ser uma UPA, ou se vai ser um presídio, isso é uma decisão do município, pública. E a população acho que tem o direito aí de manifestar os seus interesses sobre o destino que vai se dar para esse terreno, que é muito nobre. E as demais áreas são as quadras, portanto privadas, que aí é aproximadamente metade do terreno. Nessas quadras privadas tem 310 mil metros quadrados, de um total de 560. Desses 310 mil, mais ou menos 50 mil metros quadrados são os lotes unifamiliares, são lotes que já foram todos vendidos em dezembro do ano passado, onde 130 e poucos compradores, os únicos que até hoje conseguiram comprar um pedaço de terra na área das vaquinhas, vão poder construir as suas residências. E depois, é o futuro do desenvolvimento imobiliário ali no bairro, são 60 quadras para desenvolvimento de projetos multifamiliares, que seriam os edifícios. Então tem prédios com menor índice de aproveitamento, que ficam nas laterais ali, que é a zona de transição do Jardim Alvorada e do Aquários, e tem os lotes de frente para Cassiano Ricardo e no entorno do parque, que são os lotes que têm maior potencial construtivo, portanto os mais altos, e que aí vão gerar esse conceito de cidade compacta, caminhável, cidade de fazer as coisas a pé em 15 minutos. É um bairro que vai abrigar quantas pessoas no final do projeto? E quanto tempo esse projeto vocês estimam para o Parque Una estar pronto, né, vamos dizer assim? É muito difícil prever. Eu costumo dizer que o bairro é mais administrado do que planejado. Uhum. Por que eu digo isso? Porque é muito difícil prever o que vai ser construído em cada terreno com muitos anos de antecedência. Porque, como se diz no linguajar popular, tem que combinar com os russos, né? Que são os clientes. O que eles querem comprar e o que eles desejam que seja construído. Então, eu diria que acho que mais de 30 mil habitantes
E não sei se necessariamente todos os terrenos vão ser destinados para edifícios. A gente já foi procurado por inúmeras atividades. Tem atividades de varejo muito fortes aqui na cidade. Já recebemos até propostas para condomínios de casa. No fundo, assim, o que não falta é gente interessada em empreender ali no terreno das vaquinhas. Nós vamos botar aí 30, 40, 50 edifícios ao longo dos anos. Não sei também em quantos anos. Em Pelotas, o primeiro lançamento foi final de 2016. Hoje nós estamos 9 anos depois e nós já lançamos 21. Uberlândia, só que Pelotas tem metade da população de São José dos Campos com metade da renda per capita. E agora eu trago uma analogia mais próxima da realidade de São José dos Campos, que é Uberlândia. Uberlândia tem 750 mil habitantes, uma renda per capita quase a mesma de São José dos Campos, um pouco diferente a economia que lá é mais agro. Sim. Mas uma ótima cidade também. Uma ótima cidade. É a segunda cidade de Minas, em população e renda. E lá, em menos de 2 anos, nós lançamos 11 empreendimentos. Então, é possível que a gente acompanhe mais ou menos mais ou menos nesse ritmo. Eu trago aqui um fato que lá também é a melhor área da cidade. Só que a melhor área da cidade de São José dos Campos é melhor do que a melhor área da cidade de Uberlândia. Sucesso com certeza, né, Elaine Moreno? Você fez uma pergunta, é isso? Não, rapidinho. É que um dos questionamentos dos nossos ouvintes é exatamente dentro da grandiosidade do projeto. Você citou que vão ser 3 avenidas, aproximadamente 30 mil pessoas nesse espaço. E a dúvida dos nossos ouvintes é sempre como vai ser a ligação desse projeto com o resto da malha viária. Porque dentro do Parque Uno, ok, tranquilo, está muito bem elaborado o projeto, mas esse pessoal vai ter que vir para a malha viária normal, tipo Via Oeste ou Cassiano Ricardo. Qual o impacto e o que vocês pensam para resolver essa situação? Rapidinho para encerrar, o tempo esgotou já, viu? Essa pergunta é que eu recebo diariamente e nós vamos fazer uma 4ª pista onde a Cassiano tem 3 pistas, uma 3ª onde ela tem 2 e duplicar toda a Via Oeste. Mas eu faço aqui uma provocação. O que é pior para o trânsito? Espalhar a cidade e construir condomínios a 15 quilômetros de distância do centro ou concentrar a cidade e incentivar um estilo de vida caminhável? Eu acredito que, sob o ponto de vista de impacto viário, o Parque Una Uberlândia, São José dos Campos, desculpem, ele é mais sustentável do que projetos menos densos e mais distantes, por ser uma visão de cidade diferente e, sob o ponto de vista de mobilidade urbana, muito mais sustentável. Danilo, com certeza o Fabiano tem que voltar aqui mais vezes, porque esse assunto vai longe, mas muito longe. Dá para chamar todo ano o Fabiano para a gente discutir o avanço do Parque Uno, mas parabéns, Fabiano, pela didática, pelo conhecimento que você trouxe hoje aqui para nós de forma muito, muito simpática e muito útil, né? Para que todo mundo entenda um pouco mais do projeto. Fabiano, muito obrigado. Seja bem-vindo sempre aqui, tá bom? Bom, eu espero que seja a primeira de muitas conversas. Com certeza. Estarei muito próximo aqui de vocês e basta me chamar que eu sempre estarei aqui. E obrigado pelo espaço, pela atenção dos ouvintes e obrigado até breve. A você. Ora.